Gente, eu vou fazer uma relação aqui com o vídeo anterior, onde eu trouxe para vocês o conceito de sensibilidade e ansiedade, tá? Então quem não viu esse vídeo aí, dá uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo bastante interessante e traz um conceito muito importante para o assunto que a gente trata aqui, que é a ansiedade social, né? Bom, existem dois pontos que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, onde o primeiro é o seguinte: existe uma diferença básica entre as pessoas que têm medo dos seus próprios sintomas de ansiedade, né? Em outras palavras, que são muito sensíveis às próprias reações corporais de ansiedade. Tudo bem? Bom, que diferenças são essas? Se a gente pegar pessoas que têm um diagnóstico de transtorno do pânico, por exemplo, são pessoas que também temem os próprios sintomas de ansiedade. Aliás, essa é a característica básica, né, e central do transtorno de pânico, ou seja, a pessoa ela começa a ter certas reações corporais ali de ansiedade, palpitação, sudorese, tontura e assim por diante, e ela começa a ficar com medo dessas próprias reações que podem, na cabeça dela, acabar gerando ou desencadeando um tipo de surto ou até mesmo levar à morte, né? Então, essas pessoas, elas têm medo dos próprios sintomas de ansiedade, mas no sentido de que elas vão morrer, ou de que elas vão enlouquecer, ou alguma coisa do gênero. Isso é uma coisa. Quando a gente está falando em relação ao temor dos sintomas de ansiedade para pessoas que têm fobia social, o sentido é outro. Qual? Ou seja, essas pessoas elas têm medo, digamos, dos próprios sintomas de ansiedade, mas não medo de que eles possam levar à morte ou possam enlouquecer ou coisas do tipo. É um medo no sentido de que eles podem ser vistos ou observados por outras pessoas. Então a diferença básica entre pessoas que têm transtorno do pânico e pessoas com fobia social, no que se refere ao medo dos próprios sintomas de ansiedade, é essa, né? E uma outra questão que eu queria trazer para você é a seguinte, né? E aí, buscando aqui até propor uma reflexão e a partir dessa reflexão você tentar colocar, né, tentar fazer alguma estratégia prática a partir disso. Que é o seguinte: uma coisa, gente, é você se sentir ansioso ou ansiosa em alguma situação social qualquer, né? Outra coisa, e aí, vejam, tudo está relacionado, né? Esses dois pontos que eu estou trazendo aqui, eles estão relacionados. E outra coisa é você se sentir ansioso porque está ansioso. Como assim? É uma ideia de você começa a ficar ansioso em uma situação social qualquer e você começa a perceber essa ansiedade e ao você perceber essa ansiedade, você começa a pensar coisas do tipo: nossa, eu estou muito nervoso, eu estou muito ansioso, eu estou muito tenso, isso é ruim, isso é horrível. E aí você começa a fazer algumas estratégias para tentar diminuir ou controlar essa ansiedade. Mas o que acontece a partir disso? No momento que você foca a sua atenção na sua própria ansiedade, e eu já falei isso algumas vezes aqui, a tendência é que a sua ansiedade ela aumente de intensidade. Então essa que é a ideia, né, de ficar ansioso com a própria ansiedade, né? Ou a gente poderia dar um exemplo aqui, por exemplo, dar um exemplo, né, da tristeza, né? Então a pessoa ela fica triste porque está triste.
E isso vai muito no sentido da pessoa não aceitar as próprias emoções ou sentimentos negativos. Então, no caso da ansiedade, se você começa a ficar ansioso porque está ansioso, ou começa a ficar com medo de mostrar para o outro que você está ansioso, você está criando um segundo problema. Onde o primeiro problema é a própria ansiedade desencadeada pela situação social, pelo olhar do outro, por estar sendo observado e assim por diante. O segundo problema é você ficar preocupado e ansioso porque você está ansioso e porque você pode mostrar essa ansiedade para o outro, porque o outro pode perceber que você está ansioso. Então você começa a ficar preocupado não só com ansiedade, mas de mostrar a sua ansiedade para os outros. Então, nesse ponto, qual é a reflexão e qual é a questão prática que eu gostaria de estar colocando para você? Ainda que a ansiedade esteja bastante desconfortável, esteja num nível intenso, etc. e tal, procure aceitar e acolher a sua ansiedade como uma experiência que está acontecendo naquele momento. Não tente adotar nenhuma estratégia racional de controle ou de tentar diminuir a ansiedade, porque ao você fazer isso, você está dando poder, você está dando peso e importância para a tua ansiedade. E aí ela aumenta. Na medida em que você começa a aceitar a tua experiência de ansiedade como uma resposta natural, uma resposta comum, eu sei que essa é uma parte muito difícil de aceitar, mas você começa a ter um olhar sobre a tua própria ansiedade mais positivo e mais acolhedor. E nesse sentido ela tende a se estabilizar, né? Então, essa é a estratégia básica que você pode colocar em prática e testar isso em diversas situações sociais, tá bom? Bom, dúvidas, comentários, sugestões, críticas ou qualquer outra coisa, vocês podem escrever para mim aqui. É isso e até o próximo vídeo.